Olá, muito boa noite para quem está ao vivo e para quem vai ver a aula gravada. Seja também muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é mais uma das nossas aulas gratuitas. Se você está aqui desde o início, já percebeu que a sequência dos temas não é aleatória, existe uma progressão, né? Existe uma costura que está sendo feita aqui, um método por trás de cada passo. Então, eu sugiro que se você não viu as outras aulas, faça isso, pode ver essa e depois seja curioso, né, ou curioso o suficiente para voltar e dar uma olhada nos vídeos que aqui a gente está postando com as aulas gratuitas e você vai ver que tem uma linha de raciocínio, uma cadeia de pensamento aqui. Meu nome é Bernardo Santana, eu sou pai, peregrino e professor. E desde 2009, quando eu fiz a minha primeira peregrinação, eu vim organizando experiências, estudos, escritos e mais de 5.500 quilômetros caminhados em algo que ganhou uma forma e ganhou um propósito. O projeto É o Caminho. O Eu Caminho não é apenas sobre o caminho de Santiago, é sobre a jornada interior que começa antes de qualquer partida, inclusive, né? É sobre preparar o corpo, a mente, o espírito para atravessar os desertos internos e externos, subir e descer as montanhas e desbravar os silêncios que a gente busca e os que a gente encontra, né? É sobre transformar experiência em consciência, pessoal e coletiva, movimento em metamorfose. Cada aula que você acompanha aqui faz parte dessa construção. Eu ajudo peregrinos desde 2009, primeiro pessoalmente, depois na associação em Minas Gerais, depois com o projeto já estruturado. Como professor, doutor em Ciências da Linguagem e Peregrinação, estudante de uma vida inteira de filosofia e meditação, eu tenho esse norte. Aqui nessa série você vai perceber que nós começamos falando dos pés, porque não existe jornada sem tocar o que é concreto. Depois a gente falou de planejamento, porque intenção sem organização é fantasia. A gente enfrentou o medo não para sermos paralisados, mas para desenvolver a lucidez. Depois a gente entrou na estratégia, inspirados lá no livro dos Cinco Anéis, do Musashi, organizando a ação com a inteligência. A gente trabalhou metas impossíveis, transformadas em metas possíveis, porque eu acredito que sonho sem estrutura termina em frustração, né? A gente falou também de chão, falando de fundamento e de compaixão. Não a compaixão da pena, mas a de pisar o chão do outro, né? Eu acho que essa coisa de pisar o chão do outro, ela é muito própria, né? E depois a gente alinhou a direção, o eixo, a orientação, o sentido. Tudo isso faz parte do nosso caminhar, né? A gente construiu a base, deu o primeiro passo falando do horizonte e hoje a gente vai falar de uma coisa que para mim é muito cara, o ritmo. Para isso a gente vai começar então com o primeiro tópico, a etimologia e a base conceitual, o movimento que encontra a forma. Ritmo vem do grego, eu acho que talvez a pronúncia seja ritmos, né? Mas é RHYTHMOS, né? E em grego escreve um pouquinho diferente, assim, outra, são outros caracteres, né? A palavra ela não significava simplesmente repetição, mas forma assumida pelo movimento, né? O ritmo ele é o desenho que o fluxo assume quando encontra alguma medida. Então ele não tem a ver com rigidez, não se trata de mecanização, é como uma organização viva. E isso já muda tudo, né? Porque a primeira coisa quando eu leio isso é lembrar do cosmos. O ritmo, ele não é velocidade, o ritmo tem a ver com proporção no movimento, durante o movimento. Ele não é correr mais rápido, é saber quanto tempo e distância moram em cada passo. Eu pergunto, quem determina a forma que você vai dar ao seu movimento? Você ou o mundo? Eu e a Pete já conversamos muito sobre isso, inclusive, né? Quem relaciona distância e tempo, né?
quando você resolve se mover? Essa é uma pergunta que nasce na filosofia do movimento. Eu que estou instituindo esse conceito, mas eu acho que ela é percebida na prática de quem peregrina. E tem implicações no nosso dia a dia, né? Porque quando o mundo determina, o ritmo vira pressão. Quando é você que encontra a sua própria medida, o movimento vira cadência, um elemento da música. Então, se falamos de ritmo, né, o nome desse jogo eu acho que é cadência. Cadência vem do latim cadentia, que deriva do verbo cadere, que significa cair. Olha que interessante. Então, na tradição medieval musical, é quando o som cai e encontra um repouso, ou seja, tem tudo a ver com a chegada do passo no final do movimento. Olha só. O que quer dizer? Onde o movimento repousa é que é a cadência. Se a gente compreende isso, a gente começa a falar de compasso. A natureza dos sentidos é o nosso próximo tópico. O corpo como metrônomo. Porque é isso que a gente faz quando a gente está numa peregrinação, né? A gente entrando no ritmo, a gente vira o metrônomo desse ritmo, né? O ser humano, ele nasce ritmado. O coração pulsa em cadência, a respiração alterna, expansão e contração. O sono e a vigília seguem ciclos. As estações nos atravessam. Quem vive nas regiões tropicais percebe menos essa mudança. Depois que eu moro em Portugal há quase 8 anos, é mais fácil perceber como a natureza da mudança dos ciclos das estações nos causam grandes impactos. Eu estou vivendo isso nesse inverno que está sendo super rigoroso aqui agora, né? Então, e que teve muita chuva, que é diferente daí, né? O inverno que chove muito. E aí, frio demais, com chuva demais, você não podendo sair e tal, e aí você realmente hiberna, né? Então, talvez o maior desafio quando a gente fala de ritmo não seja a sua falta, mas o rompimento do ritmo. É uma coisa interessante a se pensar. E é aqui que entram os sentidos. Os sentidos não são apenas portas de entrada do mundo, são reguladores internos do ritmo. Quando estamos acelerados demais, o que acontece? Você sabe, a respiração encurta, o olhar restringe, a audição, o tato e o pensamento ficam comprometidos. Então, a própria respiração precisa estar ritmada, né? E quando a gente encontra o ritmo, a respiração aprofunda, o olhar amplia, o ouvido percebe outras camadas, o corpo distribui melhor o peso, a mente organiza de maneira diferente o nosso foco. Então, olha como é que uma coisa começa a interferir nas outras em escala, né? Na peregrinação, isso fica muito nítido. Quem anda acima do próprio ritmo, quebra. No entanto, quem respeita o passo, chega. Passo, respiração e coração formam uma tríade. Quando esses três entram em sintonia, aí o caminho deixa de ser esforço e aí vira fluxo, né? Observar o ritmo tem essa função, alinhar os sentidos com o passo. E aí a gente passa ao terceiro tópico, Cronos e Kairos, duas experiências do tempo. Na mitologia grega, a gente tem duas experiências distintas do tempo. Cronos, que é o tempo linear, o tempo que mede, o tempo do relógio, né, da agenda, o tempo da produtividade. O que ele faz? Ele organiza, ele estrutura, ele delimita. Sem Cronos, não há planejamento, não há estratégia, não há meta. Mas quando Cronos manda, o tempo vira urgência. Se vocês repararem, Cronos tem muito mais a ver com ansiedade, porque tira o foco do passo que a gente está dando agora e coloca ele no final da jornada. E é bem diferente do Kairos, que é o tempo qualitativo. É o tempo da semente romper, é o tempo da plantinha brotar, da criança falar as primeiras palavras, é o tempo da criança andar. Cada uma tem seu tempo, né? É o tempo oportuno, como costumam dizer. E ele se relaciona, portanto, com a maturação. É o tempo do sempre, onde reside no instante a chave da mudança.
Olha que interessante isso. Na peregrinação, a gente também pode aprender isso. Existe o dia certo de parar, o momento certo de acelerar, a hora de silenciar, quando agradecer, quando despertar, quando partir, quando ficar. Tudo isso está na nossa percepção, no aspecto sensível. E o ritmo é o ponto de encontro entre Cronos e Kairos. O Cronos organiza a jornada, Kairos amadurece o momento. E o ritmo integra os dois. Olha que legal. Aí a gente chega no quarto tópico, a filosofia do ritmo. Medida, fluxo e presença. No Ocidente, Aristóteles falava da justa medida. Só um segundo. No Ocidente, Aristóteles falava da justa medida, virtude como equilíbrio entre excesso e falta. Ritmo é virtude aplicada ao movimento. Excesso vira exaustão, falta vira inércia. Acho que tanto no caminho quanto na vida, a justa medida pode ser balizada pelos sentidos, né? Nietzsche falava da capacidade de suportar o como quando se tem um porquê. A gente falou disso no último encontro. Mas até o porquê exige uma cadência. Não se sustenta um grande horizonte sem um ritmo interno. No Oriente, o taoísmo fala do fluxo, o wu wei. Eu já trabalhei isso em vários textos meus. A coisa de agir sem forçar. Forçar é sair do ritmo natural das coisas. Ajustar-se é entrar no compasso do real, na natureza da ação. É o rio que encontra o desafio que se chama pedra. E aí ele segue, né? Ele segue a curva, segue a queda, ele enche o fosso para depois prosseguir. Então é interessante, né? Porque se a gente observa a natureza, a gente tem muitos ensinamentos que nos são dados de graça. Então, isso eu acho que é entrar no compasso do real, dessa natureza da ação. E no Zen, o ritmo está no passo presente. A iluminação não é aceleração, é inteireza. É estar 100% presente aqui e agora, né? O monge, ele não caminha apressado, ele caminha inteiro, 100% presente. Se no Ocidente a gente fala de medida, no Oriente a gente fala de fluxo, né? O ritmo, novamente, nos fala da convergência dos dois. É uma medida que flui. Então, música, silêncio e jazz. Quando o ritmo muda? Eu gosto de lembrar do jazz, porque o jazz ele, ele nos chama a atenção por um aspecto da música que eu acho muito interessante. A música mesmo, ela nos ensina algo essencial. O ritmo não existe se for somente nota. A relação das notas com os intervalos entre elas e as dinâmicas relativas ao cair de cada nota, como a gente disse sobre a cadência, fazem parte desse contexto. Então, todo mundo percebe que sem silêncio não há música. E aí eu pergunto: sem pausa, há harmonia? O coração pulsa porque alterna contração e expansão. A respiração funciona porque alterna inspiração e expiração. Alternância é inteligência. É o que a natureza nos mostra mais uma vez. Então, vale lembrar que na música clássica, a partitura é fixa. E no jazz, há improviso. Mas só improvisa quem estudou escala, quem estudou harmonia, quem estudou tempo, quem compreende os elementos componentes do percurso. Porque senão não dá para improvisar. Porque improvisar não é desordem, é liberdade sustentada por preparo. Então, olha só a importância do preparo para o reconhecimento do todo, né? Na vida, o ritmo muda, o terreno inclina, a fase acelera ou desacelera, o que foi planejado sofre interferência. Quem já fez o curso Seu Caminho Começa Antes, sabe que eu sempre digo uma coisa importante, que para mim é uma espécie de mantra, né? A sorte favorece o preparado.
né? Eu falo isso bastante. Quem tem ritmo interno, ajusta-se. Quem não tem, entra em pânico. Então, fazer jazz é saber dançar quando o compasso muda. A preparação para o caminho de Santiago ou para a vida, ela não significa que o ritmo nunca mudará. Significa que quando o ritmo mudar, você terá estrutura para não perder a cadência, né? E aí a gente chega no sexto tópico, o risco de perder o ritmo e o retorno ao pulso. Quando se perde o ritmo, surgem ansiedade, comparação, pressa, exaustão, lesão física e emocional. A pessoa começa a correr à prova do outro, vive no Cronos e se esquece do Kairos, vive em urgência sem maturação. Então, perder o ritmo é perder a escuta do próprio pulso, dos próprios sentidos, desse ritmo que combina com o coração, com a mente, com a natureza, né? Perder o ritmo significa muitas vezes sair desse fluxo. E talvez a pergunta inicial precise voltar. Você está caminhando no seu ritmo ou no ritmo da urgência? Porque peregrinar não é correr contra o tempo, é entrar em cadência com ele, é encontrar o seu ritmo, e eu não estou falando da forma simplesmente. Eu estou, sobretudo, falando de conteúdo. Existe um ritmo que não é só a questão de quantos passos você dá em X tempo. Não é isso, absolutamente, né? Só isso, né? Então, Cronos nos ajuda na organização, durante o processo de preparação e estudo. Kairos nos ajuda a amadurecer para partir, né? Os sentidos regulam cada ação, desde o planejamento na trilha, desde o planejamento na planilha, tudo pronto para o caminho, ou no seu plano de ação até o caminhar em si, né? O corpo responde em todas as etapas. E se a gente for atento, ele sempre dá sinais, sempre, né? E o espírito acompanha a jornada e muitas vezes media o equilíbrio com a natureza do entorno. É interessante isso, né? Porque me parece que o corpo depende do espírito nessa mediação, sobretudo com a natureza do entorno, né? Do material e do imaterial, porque quem já fez o caminho outras vezes, né? Ou quem tem um percurso diferenciado, como a Daisy, por exemplo, ou quem é experiente no caminho, como a Pete ou o Guinter, por exemplo, compreende o que a gente fala quando fala, por exemplo, de anjos do caminho, né? Ou de aspectos sensíveis que vão além da forma, além do que a gente chama de real, né? Então é alguma coisa que, que não está só no material, mas também no imaterial. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Digo, da ponte do espírito entre o material e o imaterial. E aí, quando o ritmo mudar, que ele vai mudar, o meu desejo é que cada um aqui se sinta preparado o suficiente para, como no jazz, alcançar a harmonia que se pretende em cada jornada que a gente fizer. Beleza? É isso. Essa que eram assim algumas reflexões a respeito do ritmo e tal, que eu queria trazer para a gente hoje. É um tema que tem muitas formas de abordagem, né? E eu escolhi essa de hoje que eu acho que ela fica abrangente assim para mais gente, enfim. E vocês? Eu queria perguntar uma coisa para você, para quem já participou, né, dessa caminhada. A gente faz tudo pensando para fazer tudo certinho, né? Planejamento, essas reflexões, o preparo, o material. E aí eu pergunto para vocês,
dentro do processo, quando você já começa dentro do processo, acontecem imprevistos, aqueles atrasos que dizem que todo atraso é providencial, Aham. sabe assim? De repente está tudo traçado para fazer assim, assim, assim. Então eu pergunto para quem já experimentou, experienciou essa questão da caminhada lá de Santiago. Uhum. Já aconteceu com vocês assim, gente, eu estava me preparando para isso, sabe, tantos quilômetros por dia, mas de repente a coisa muda, o vento muda, sabe, muda alguma coisa e que essa mudança que acontece, ela é reveladora. Demais, Isso que eu tá, demais. é, Se a Pete e o Guinter puderem dar um exemplo deles, porque eu tenho certeza que os dois têm vários exemplos a respeito disso, mas eu tenho também e posso dar. Mas se vocês quiserem contribuir nesse momento aí, enquanto a gente ainda tem um tempinho, porque depois eu também posso falar o meu. Olha a camiseta que eu tô. ah, legal. Tá vendo o que que é? Tá vendo o Sem que que é o escolher, imaterial? A sem coisa do. escolher. Pus hoje de manhã. Olha só, olha só. Então é isso, né? A gente planeja, a gente tem tudo estruturado, as coisas acontecem e a gente muda, né? Acontece de Esse é um tudo. haikai meu, Daisy. Eu não sei se você sabe, esse é um haikai meu. Mudo a cada passo. Muda a cada passo. Tá no Não, eu meu não livro de sabia, poema. não E aí, sabia. a Pitty tem essa blusa que a gente fez. É muito linda, né? E hoje, por coincidência, eu pus, mas assim, eu concordo com tudo isso, e são várias, né, as experiências. A gente começa uma coisa, a gente se empolga, agora só para você pedir um exemplo, só para exemplificar. Eu sou uma apaixonada pelo caminho, o B sabe, ele é um dos responsáveis por isso. E agora, o ano passado, eu fui fazer, eu queria muito fazer o Caminho do Norte, então eu me programei, fui com uma mochila um pouco mais pesada, porque eu ia caminhar 10 dias só. E aí você começa e você não quer parar, e você tem tempo e você vai moldando, e fui caminhando, caminhando, e quando chegou acho que no 15º dia, eu fiz as contas e falei, se cada 3 dias eu fizer em duas vezes isso, eu falta um dia para eu chegar em Santiago. Então eu não queria, eu ia começar o caminho 10 dias agora, depois eu faria mais 10, depois mais 10. Mas não, eu comecei, fui indo e não tinha mais como parar, né? Eu queria chegar e aí consegui fazer isso. Então a gente vai se adaptando, né? Conforme que vai acontecendo e conforme a possibilidade que você tem. E foi surpreendente, inclusive, para você, a sua disposição, as coisas dando certo, e Sim, as você. coisas foram acontecendo e aí chegou no final, até uma coisa assim que eu nunca tinha feito, mas para mim também foi tudo bem. Eu fazendo dessa maneira, porque o caminho do norte, ele é, para mim, assim, ele é um pouco desafiador, né? E aí eu fazendo esses duas vezes, eu fiz então 6 dias, eu fiz em 4. Então forçou um pouquinho mais, e mesmo assim eu ia chegar na última cidade na hora do almoço, eu teria que caminhar mais um outro dia. Mas aí o que que eu fiz? Eu medi, né? O que que eu quero? Eu queria chegar em Santiago. Então, quando eu cheguei em Arzlua, eu peguei um ônibus e fui de ônibus, porque eu já tinha feito aquele trecho 2 vezes. E para mim estava chovendo, eu falei, tá tudo bem também, né? Às vezes você Claro, tem que escolher uma coisa Você não deixou de para fazer, outra. né? Então, Você para mim era fez. mais importante eu chegar em Santiago, porque eu já tinha caminhado acho que 26 dias, do que falar, ai, não, eu não posso fazer um dia de ônibus. Eu já estava com a minha passagem comprada, eu tinha que voltar. Então, a minha opção foi essa. E tá tudo bem, né? Acho que claro. antes talvez eu não fizesse isso. Eu teria parado antes para não fazer essa etapa, mas tudo é caminho.
Exato. E eu Exatamente. acho que isso veio muito da experiência da Pitty, né? Porque, assim, talvez se fosse o primeiro, aí ela ficasse assim, ah, não, mas aí eu não posso fazer isso dessa forma, se ela, talvez um preciosismo, alguma coisa assim. Agora, todo mundo, Sim, quanto mais experiência que você tem, então você vai tendo outras experiências e o Guinter mesmo ele pode falar, porque quando eu o conheci, quando nós primeiros fizemos contato, ele estava em Estela, no albergue da Natália, e aí ele falou assim, pô, eu quero ter alguma noção como é que foi fazer Vaticano a Santiago, porque eu estou pensando nisso, e você até chegou a começar, né, Guinter? E aí é, teve que parar, assim, como eu fiz isso também, saindo lá de Fátima da segunda vez e parei em Mealhada, e depois eu voltei para Mealhada para poder depois fazer, ou um dia em 2009, quando eu fiz o primeiro caminho, que eu conheci o Acácio e a Orieta, foi da mesma Eu forma. acho, eu Diga. acho uma coisa, quando a gente faz a primeira vez, a gente tem tudo planejado. Mas o planejamento, isso vale para te estar tranquilo. Mas quanto mais tu vai caminhando, mais tu vai se tornando flexível, mais tu vai entrando no ritmo, mais tu vai entrando no flow. O primeiro caminho a gente quer meio que controlar tudo. Depois É, tu vai. Eu fui para Itália, eu fui fazer Assis, eu fiz Assis, aí eu estava preparado para andar. Mas de repente tu diz, está nevando, está chovendo, é inverno, caminhar 2 dias vai fazer eu ficar doente. Que importância tem isso agora? Não exato, é o momento, mas eu precisava ir até Assis. Eu sabia que eu ia a Assis. De Assis, se eu ia a Florença, se eu ia chegar de volta à Espanha, já não era. Eu precisava sair para peregrinar. exato. Eu não precisava chegar a um sítio, eu só queria sair. Ir É. até Roma, que era um ano jubileu. Eu queria ver o que era o ano jubileu em Roma. Aí eu caminhei até Assisi e as condições não foram as melhores. Eu digo, eu já vou ter tempo, em algum momento eu vou voltar, não é o exato. momento. Aí eu estava chovendo, E aí eu choveu falei isso dois com dias. ele antes, eu lembro disso, que eu cheguei e falei assim, olha, Sim, eu indico nessa época, porque vai ser mais complicado. Ele falou assim, não, mas eu acho tá? que vou ver e tal. Eu E aí foi bom, precisava ele sair. precisava fazer isso, né? Da mesma vez, eu fiz 7, 8 vezes, eu fiz Porto Santiago. Uma vez eu fiz Porto Santiago, choveu 7 dias seguidos. Nunca aconteceu de eu estar num caminho e chover 7 dias seguidos. É. Se fosse meu primeiro caminho, seria uma frustração. Ao final, eu conheci gente diferente, eu fiquei em lugar diferente, eu tive uma experiência totalmente diferente porque ela foi condicionada pela chuva. É. Eu tinha capa de chuva, eu estava a fim de caminhar e eu não ia trocar. Então, tu te adapta. Então, essa questão de que eu acho importantíssimo o planejamento, como bom virginiano, eu gosto de tudo mais ou menos controlado. É. Mas não para que saia como eu planejei, e sim para que eu não sofra e eu possa me adaptar melhor a todos os Exatamente. caminhos. Essa é a grande coisa. Exatamente. Essa é a É grande coisa. É por isso que porque eu, tu não que eu falo sofre, do não, planejamento, da importância do tu planejamento. não sofre se tu sabe que tu planejou tudo e tu tem que mexer no planejamento, mas a falta de planejamento não te permite tu poder modificar, porque Exatamente. tu não pode, é muito mais fácil, tu faz uma rota de voo, como uma rota de voo como um avião. Uhum. Tem uma turbulência, tu desvia a turbulência, tá doendo a perna um pouquinho mais, para. É. Sentiu que conheceu alguém e quer parar no restaurante, eu quero conhecer alguém, eu paro às vezes para conversar com gente no caminho e eu perco, entre aspas, Uhum. 2, 3 horas. É isso aí. Para mim nunca é perder, porque todas as pessoas que eu conheci, porque eu saio de manhã e tenho uma ideia que eu vou chegar. Como tem albergue a cada 3, 4 quilômetros, eu não me preocupo. E eu vou sentindo. Tem dias que eu decido que é 6 da tarde, eu cheguei, a última vez eu cheguei e saí do francês, eu estava em Los Arcos, e tem uma história muito ruim em Los Arcos. Eu cheguei de novo, eu digo, de novo eu estou em Los Arcos, são 6h30 da tarde, eu não quero ficar nesse albergue, são 7 quilômetros até o próximo. Não tinha mais bateria no telefone, eu digo, eu vou pegar o pôr do sol, eu vou chegar sobre as 9h30, liguei, na hora que eu liguei para reservar, a menina me disse, tem lugar, acabou minha bateria, e eu não tinha mais carregador. Eu cheguei no albergue às 10 da noite, porque eu sabia que tinha lugar, eu não estava preocupado. Cheguei num albergue maravilhoso, que é uma casa Uhum. que foi arrumada, um palácio,
o cara tá vendo eu dormir, era um holandês que me levava, eu olhei para ele e disse assim, tá muito bom, você tem, mas não me tem um pedacinho de pão. O cara foi lá, me traz um pedaço de pão, me cortou 2, 3 fatias de queijo, 2, 3 fatias de presunto e me deu um pão, 3 fatias de queijo, 3 fatias de presunto. Em cima tinha uma cozinha, foi maravilhoso. No dia seguinte, eu acordei, tomei café, comecei a conversar com ele, disse, eu tenho que sair. Eu digo, não te preocupa, eu recolhi toda a louça do albergue e fui lavar. Mas isso não está nos planos. Aí eu saí super tarde, 10h30, conheci uma mãe que a filha decidiu ser freira, estava caminhando de Santiago até o monastério que ela ia, que era na França, e está no caminho francês na França. Eles estavam fazendo ao revés, era uma mãe acompanhando uma filha de 18 anos, a mãe tinha 60. Cara, que incrível isso. Porque a filha tinha decidido. E aí essas coisas são maravilhosas. Então, é extremamente importante a gente planejar as coisas, mas É isso aí. acontecem Você milagres. você não pode ignorar esses Não, acasos. Sim. não. E são esses acasos que te dão uma lição É isso. insistido e não, né, e não acompanhar a minha intuição, né, o ritmo, Uhum. exatamente, o ritmo do caminho, sabe? Eu teria perdido uma coisa maravilhosa. Exato. É por isso que eu coloquei a coisa do jazz na hora de falar do ritmo. Eu não precisava usar isso, mas eu acho que essa coisa do jazz é justamente para notar que o cara, quando ele é só o bom músico, é que entra, que chega e faz o jazz, beleza. É como o Guinter falou. Eu gosto de planejar porque eu compreendo a rota. Eu compreendo o que pode, até a turbulência eu compreendo. E aí, beleza. E aí, é por isso que eu bato tanto nessa tecla do planejamento. E isso é muito legal. Porque é como compreender o universo todo da música, né? E aí você entra, aí você dança na Com o hora seu ritmo, né? Você é, entra com o seu ritmo, com o né? seu ritmo. E dança na hora que tem que E, dançar. e todas as emoções que vão te passar, porque às vezes tô aí nesse dia, foi tudo maravilhoso até a hora que eu cheguei em Logronho. Eu não ia chegar no trem, eu tinha comprado a passagem por internet, o trem ia sair, eu fiquei 15 minutos esperando a 1 quilômetro da coisa. O táxi, chamando o táxi, não vinha, eu entrei no táxi, já entrei no táxi em cima do horário do trem. E eu disse, puta que pariu, eu perdi o trem. Aí eu cheguei, passei minha vida inteira, eu vivo na Espanha, sempre reclamando dos atrasos da Renfe. Aí eu perguntei para ela, o trem já saiu? Não, estamos com 20 minutos, 23 minutos de atraso. Eu digo, graças a Deus, Renfe foi do céu, veio atrasado. Eu brinquei, Mas eu reclamo desse atraso. eu disse para a mulher, eu nunca pensei que eu ia agradecer a Renfe pelo atraso. Então, são coisas que Maravilhoso. essas coisas acontecem muito. Então, essa coisa, como ele fala, como o B fala, é como fazer música. Os caras que sabem fazer música, o cara entra numa roda, o cara encontra o ritmo ali e vai. O cara não atravessa o samba. O problema é quando a gente quer ir muito quadradinho. É isso, é isso. Mas, importante, como ele diz, prepara tudo, porque se tu prepara, tu tá tranquila. E aí, vem um imprevisto, tu tem muito mais recurso, tu sabe, não, eu tenho garantido aqui, eu vou saber isso aqui, posso ajustar. Agora, se não tem preparação, te acontece uma coisa, tu paralisa no medo, e agora o que eu faço? É isso. Boa. Então, é muito legal, porque tudo que a gente fala aqui é uma mesma linguagem, mas é de diferentes formas. E quanto mais tu caminha, menos tu te preocupa. Eu, por exemplo, eu já não tenho a mesma vontade de chegar a Santiago. Uhum. Eu desfruto muito do processo. Eu desfruto de cada etapa. Uhum. Porque realmente é o tempo que a gente está no presente. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Por que eu vou ficar programando se eu vou chegar a Santiago daqui uma semana? E aí, de repente, tu tá pensando nisso e tem aí, tu encontra, tumba, esse morreu no caminho, tal hora que o cara morreu. Tu encontra essas próprias coisas no caminho. Tá caminhando e alguém tava fazendo o caminho e morreu feliz ali no caminho. Doideira. Tem muita coisa legal. Não te preocupe, só tem que ter a mente aberta. É isso, é isso. Uhum. O dono lá da pousada jamais poderia imaginar que alguém ia chegar e lavar todas as louças da pousada, né?
Hoje em dia, para mim, é tão fluir. Normalmente eu fico, eu contava para o B que eu já não saio mais correndo. Eu falo com os hospitaleiros. Se eles me deixam, eu ajudo a limpar o albergue e saio depois, porque eu não gosto de ir no fluxo onde está todo mundo. E eu já tenho, eu sei que o meu passo é um pouco diferente. Eu gosto do final da tarde. Eu sou hiperativo. Se eu entrar num albergue às 4 da tarde, eu vou enlouquecer todo mundo que quer descansar no albergue. Então eu me canso para chegar às 6h30, 7. Aí oi, tudo bem? Como é que tá? Jantamos, tomo banho, faço uma social. Se eu chegar às 3 da tarde, eu termino expulso do albergue antes de chegar a hora da janta, entendeu? É isso. Aqui, ó, já Maravilhoso, vai bloquear maravilhoso. já vai bloquear aqui, falta menos de um minuto, então eu já agradeço a presença de vocês e muito obrigado e vamos tocando, eu acho que estamos indo num ritmo bom, né? Perfeito. Tá Eu que ótimo. agradeço. Obrigada Desculpa o pelas suas atraso, mas eu estava perguntas. caminhando com a minha mãe aqui, que Adorei. está fazendo recuperação. Então eu saí para dar Bom uma demais, caminhadinha bom na frente demais. de casa. Melhoras para ela aí. Tá tudo bem. Beijão para você, Abraço a todos obrigado. vocês. Valeu. Gratidão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.